Seja muito bem-vindo ao canal Família Católica. Hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Iniciamos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da meditação e a leitura do Evangelho, te convido a rezar comigo a oração pedindo a presença do Espírito Santo, para que Ele venha nos ajudar a abrir o nosso coração, a iluminar os nossos pensamentos e sentimentos e ter uma verdadeira mudança ao meditar as palavras do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quarta-feira, depois da Epifania, meditemos hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, nos versículos 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho desta quarta-feira, contemplamos como Jesus, depois de se despedir dos apóstolos e da multidão, retira-se sozinho para rezar. Toda a sua vida é um diálogo constante com o Pai. E naquele momento vai à montanha para rezar. Ao ver a ação de Jesus, podemos nos perguntar: e nós, como está a nossa vida de oração? Frequentemente, levamos um ritmo de vida atarefado, que às vezes acaba sendo um obstáculo para o cultivo da nossa vida espiritual. E não acabamos nos dando conta do quanto é necessário alimentar a alma da mesma forma que alimentamos o nosso corpo. Não podemos negar que quase sempre Deus ocupa um lugar pouco relevante em nossa ordem de prioridades. E nessa circunstância é muito difícil rezar de verdade. Precisamos e podemos mudar os nossos hábitos. O Senhor quer em nós um espírito de oração, mas que não seja somente
quando imploramos ajuda nos momentos difíceis. Para essa mudança acontecer em nossa vida, precisamos achar tempo e espaço para a oração. O primeiro requisito que devemos ter é o desejo de encontro com Deus, com a consciência clara de que nada e nem ninguém o pode substituir. Se não há sede de comunicação com Deus, facilmente transformaremos a nossa oração em um teatro, porque a utilizaremos somente para tentar solucionar os problemas que nos incomodam. Sabemos que em alguns momentos de oração podemos nos distrair. Isso acontece muitas vezes porque o nosso coração e a nossa mente estão sendo invadidos constantemente por pensamentos e sentimentos de todo tipo, mas praticando, com certeza, a nossa concentração irá melhorar. A oração não é uma enganação, mas sim um simples e sublime encontro com o amor. É relação com Deus, comunicação silenciosa do eu necessitado com o você rico e transcendente. O prazer da oração é saber que somos criatura amada diante do nosso Criador. Com a oração, os frutos nascerão em nossas vidas, e da contemplação o Senhor nos levará à ação em suas obras, onde com alegria serviremos para a sua glória. Amém? Façamos agora a nossa oração, meditando a leitura do Evangelho de hoje. Para você acompanhar, ela está na descrição do vídeo. Que no dia de hoje a palavra de Deus possa penetrar os nossos corações, gerando muitos frutos em nossas vidas e nos ajudando a crescer na fé. Refletindo e buscando a conversão diária enquanto ainda temos tempo, que ao observarmos os ensinamentos de Jesus no Evangelho desta quarta-feira, nós tenhamos uma atitude de mudança para realmente buscar ter uma vida de oração, sendo constante na presença da Santíssima Trindade, sabendo que tudo o que pedimos, o Pai já sabe mesmo antes de pedirmos, e que mesmo que as tempestades cheguem até nós, devemos ter coragem, pois em nosso barco, conosco está Jesus. Amém? Permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que nos acompanhou até aqui, deixo-lhe um convite de se inscrever no nosso canal e também compartilhar a leitura do Evangelho do dia. O seu sim para a nossa missão nos ajuda a alcançar um número maior de pessoas. E que Deus abençoe a sua quarta-feira. Amém.